Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir, aprender e crescer com a palavra de Deus. Salomão irá nos ensinar como fazer isso, porque ele aprendeu com seu pai Davi e Davi aprendeu com Jesus, errando, acertando, não cometendo os mesmos erros. Ensinou para Salomão, que teve um êxodo muito grande por obedecer. E que assim aconteça comigo e com você, no nome de Jesus. Deus vai falar com você. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias e glórias eu te dou, Deus, tu és santo. Tu és lindo, tu és maravilhoso, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Ó Deus, tu és maravilhoso. Glórias e glórias e glórias eu te dou, louvado e exaltado seja o teu nome, tu és santo. Tu és lindo, tu és digno de honra, de louvor e de toda adoração, Pai. Eis-nos aqui, Deus, para oferecer ao Senhor nosso coração, nossa vida, o nosso dia, para apresentar a Ti, Deus, todos os nossos projetos, todos os nossos planos. E nós pedimos ao Senhor, cumpra, Deus, os planos do Senhor. Cumpra, Senhor, o plano que o Senhor tem para cada um de nós, porque Ele é bom, porque Ele é perfeito, porque Ele é maravilhoso. Ó Deus sublime, Deus todo-poderoso. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, Deus. Perdoa os nossos momentos de fraqueza, pois nós somos falhos, nós somos errantes e pedimos ao Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o Teu querer, a fazer a Tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aqui no livro de Provérbios, hoje nós iremos meditar no capítulo 27 e nós iremos fazer a leitura aqui no versículo 6. Aqui no versículo 6, a palavra de Deus ela inicia assim: melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. Para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem valor. Mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. O homem que fica muito longe de seu lar é como um pássaro que voa perdido longe de seu ninho. Através dessa palavra, o Senhor ele quer abrir o meu entendimento e o seu entendimento. Quando ele diz, melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que o beijo dado por um falso amigo. O Senhor está dizendo para mim e para você, eu te amo de verdade. Por isso, muitas vezes eu preciso te castigar. Porque se não houver disciplina, não há correção. Se não houver correção, não há reparação. E se não houver reparação, não há quebrantamento de coração. Por isso, muitas vezes eu e você somos disciplinados por Deus. A disciplina é algo, muitas vezes, severa. Muitas vezes, aos nossos olhos, é algo tão duro, é algo tão difícil. Mas o Senhor está dizendo que Ele ama os filhos dele. E Ele diz mais, Ele corrige os filhos dele. Entenda que eu não corrijo o filho de outras pessoas. Eu corrijo os meus. Então é por isso que Ele diz, melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. Esse falso amigo é o diabo. Ele é o falso amigo. Ele chega te beijando, ele chega te mostrando as concupiscências do mundo, ele chega iludindo a sua mente, ele chega iludindo e atraindo os teus olhos, as tuas mãos, os teus pés, para você cair na armadilha. Porque quando você cai na armadilha, aí você vai ver que os beijos
que ele estava lhe dando eram mentirosos. Você precisa ficar alerta, sabe por quê? Porque Dalila foi com doçura que ela conquistou Adão. Mas o que estava por trás do coração dela? Saber o que dava aquela força para Sansão. E quando ela descobrisse o que dava a força para Sansão, qual que era o propósito? Contar para quem queria destruí-lo. E ela conseguiu? Ela conseguiu. Ela conseguiu com beijos doces. Então, quando você receber beijos doces, palavras carinhosas, você vai precisar ficar atento. Vai precisar fazer o que Jesus nos orienta: vigia, ora, para ter discernimento. Discernimento é um dom. Discernimento é um dom do Espírito que é liberado a nós. E este dom, ele está dentro de nós e nós vamos precisar fazê-lo fluir. E este dom, ele será fluído na minha vida e na sua vida quando nós soubermos qual é o nosso ministério, o que Deus tem para mim. Eu já sei o que Deus tem para mim. O ministério que Deus tem para mim, eu já sei. E você sabe qual é o ministério que Ele tem para você? Busque na palavra. Porque Deus, Ele revela o que Ele tem para você na palavra. Foi aqui que Ele me revelou o ministério que Ele tem para mim. As operações dos dons que Ele tem, que Ele já me deu e agora estão sendo liberados na minha vida. E isso é na vida espiritual, porque na vida física eu vou ver isso depois, porque há uma diferença do espírito e da carne, do céu e da terra. E o meu propósito é buscar o reino do céu, porque é de lá que vai vir tudo que eu preciso para passar o meu período nessa terra. Porque o meu reino, a minha morada, ela é no céu, um lugar eterno. Por isso eu não estou nem um pouco preocupada com as coisas aqui da terra. Eu busco as coisas do céu. E quando eu faço isso, eu descanso no Senhor, eu deixo a minha ansiedade no Senhor, eu vivo no Senhor, eu falo do Senhor, eu respiro o Senhor, eu amo o meu Senhor, o meu Deus, porque Ele cuida de mim. E se você quer sentir tudo isso, simplesmente obedeça a Deus. Aprenda a ouvir o que Ele está dizendo para você. E nesta manhã Ele inicia dizendo para você: melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. Não se preocupe com as coisas ruins, com as palavras ruins que em algum momento você ouviu. Sabe por quê? Era Deus te afastando de pessoas que não devem estar perto de você. Porque quem precisa estar perto de você é Deus. É o Espírito Santo, é Jesus. Ele é o nosso amigo verdadeiro. Ele fala o que nós precisamos melhorar. Só Ele, que é o nosso amigo verdadeiro. Sabemos que é coisa muito rara, mas encontramos aqui na Terra pessoas que também são filhos de Deus. Estes sim, aqueles que são chamados por Deus, meu filho amado. Estes serão seus amigos. Aí a palavra de Deus diz assim: para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem valor. Mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Aqui o Senhor está falando acerca de alguns adúlteros e adúlteras. Aqui o Senhor está falando acerca de homens e de mulheres que estão deixando
a desejar nos seus lares, nas suas casas, a homem, a mulher que não tem cumprido com o seu papel de mulher, com o seu papel de homem, sabe? E por isso tem acontecido muitos adultérios. E o Senhor, nesta manhã, Ele está dizendo, para quem está de barriga cheia, você está de barriga cheia? Está satisfeito com o seu esposo? Você está de barriga cheia? Está satisfeito com o seu esposo e você com a sua esposa? Porque se você estiver satisfeito espiritualmente, sexualmente, financeiramente, familiarmente, não haverá adultério, não haverá traição. Sabe por quê? Porque quando há a satisfação, a abundância de paz, de comunhão, de diálogo. E como se enche a barriga do meu cônjuge? Você que é casada, você que é casado, você precisa ser a mulher sábia que edifica a casa. O homem precisa ser o provedor que sustenta, mas não é só isso. A mulher também tem dependências sentimentais. Muitas vezes o homem não tem, mas ele precisa aprender isso. Dependência sentimental, isso não quer dizer independência de Deus. É algo que Deus deu para a mulher, um sentimento a mais, uma sensibilidade maior, que muitas vezes o homem também precisa notar e ele precisa saber lidar. Há momentos em que a mulher ela se encontra extremamente feliz e há momentos que ela se encontra extremamente triste. Mas isto não é desculpa para não conversar com seu esposo. Isso não é desculpa para não satisfazer o seu esposo sexualmente. Sabe por quê? Você estará abrindo brechas para o diabo tampar. Porque ele virá como uma amiga linda, com as pernas lindas, com os olhos lindos, para enganá-lo. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa está com fome, até o que é amargo se torna doce. Se ele estiver insatisfeito, ele vai cair na armadilha. Mas se você estiver sendo sábia na sua casa, dialogando, conversando e fazendo os seus deveres, a mulher e o homem, porque o homem também tem dever, ele precisa cuidar da mulher. E o cuidado, ele precisa ser espiritual em oração e também sexual, porque as mulheres também têm desejos. O casal, ele não pode ser egoísta, achando que quando ele está satisfeito, a outra não importa. Isso não é um casamento, isso não é uma união, isso é um sacrifício. E sacrifício de tolo não é coisa de Deus. Se você casou, pediu para Deus te orientar, é até que a morte os separe. Eu não pedi orientação de Deus. Se você agora ama Deus, lute pelo seu casamento. Eu sei que dá certo, porque eu vivi isso. Se você crê em Deus, se você crê na palavra dele, nada é impossível para Deus. Eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu sei com quem eu dormi. E eu sei com quem eu acordei um dia, depois de muitos anos de oração. Então é Deus que faz tudo. Mas o tudo que é impossível. Porque o que é possível? Sou eu que faço. É você que faz. Dialogar com seu esposo acerca do casamento, é você que faz. Entender o seu esposo acerca do seu relacionamento familiar, estresse do trabalho, é você que faz. Satisfazer o seu esposo e a esposa satisfazer o seu esposo, assim vice-versa, é você que faz. Deus, ele opera no âmbito do impossível. Entenda que o que é possível é você que tem que fazer.
E lembre-se, você precisa dialogar com seu esposo. Você, marido, precisa dialogar com a sua esposa. Você precisa conhecer a mulher que você casou. E você, mulher, precisa conhecer o homem que você casou. Todos os dias, quando você olha para o seu esposo, você sabe se o dia dele está iniciando bem? Quando ele chega do trabalho que você olha, você sabe se está tudo bem? Porque isso chama discernimento. E é um dom de Deus, do Espírito Santo, que está em você para ser liberado. Mas se você estiver sendo a mulher tola, você não vai ver. Se você estiver sendo o homem tolo, você também não vai ver. Só vai ver problemas na sua esposa. Só vai ver feiura na sua esposa. Tem alguma coisa errada? Sente-se, converse. Pergunte para ela, você está bem? Por que você não tem se arrumado? Por que você anda desse jeito? O que está acontecendo? Está lhe faltando alguma coisa? E assim você, mulher, também tem que sentar e conversar, dialogar com seu esposo, porque Deus lhe deu ele para lhe acompanhar até que a morte os separe. E você precisa obedecer. Jesus, ele diz, se você quer me seguir, pegue a sua cruz e carregue. Eu fiz isso durante 20 anos. E se tiver que fazer novamente, eu farei. Confesso que não é mais um desejo, nem uma vontade minha, mas não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. E quando você tem esse pensamento, você vai entender, o seu corpo não é mais seu, é do seu marido. E o corpo do seu marido não é mais dele, é seu. Então vocês precisam trocar ideias, porque as ideias são suas e a ideia dele é dele, na cabeça dele. Então vocês precisam dialogar, conversar e colocar esses diálogos, esses pensamentos em um só corpo, para que caminhem juntos e sempre estejam um saciado com o outro. O saciamento, isso não significa que a sua vida financeira está muito bem. Isso quer dizer que você precisa conversar. Vocês precisam estar com entendimento para viver bem, na presença de Deus. Porque senão, olha o que pode acontecer. Ele continua e diz, o mel mais doce não tem valor, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Entende? Para quem está com fome, a comida amarga, ela é doce. Se você não estiver cumprindo seu papel de esposa, irá aparecer uma comida amarga e ele irá pensar que é doce. E irá se saciar. E depois o arrependimento virá. Mas o depois, muitas vezes, pode ser tarde. Jesus, ele manda a gente perdoar. Aí vai do tamanho do seu coração. Aí vai do tamanho do seu amor. Porque amor é uma escolha, é uma opção. Eu amo a Deus. Eu escolhi amar a Deus. E se Ele disser para mim, perdoa, independente do que foi, eu perdoo. Mas por obediência a Deus. Não por amor à pessoa, mas por amor a Deus, porque Ele diz que eu preciso amar a Ele, acima de todas as coisas. E aí, quando eu perdoo a pessoa, eu estou demonstrando amor por ela. Então, é por isso que eu preciso ter na minha mente que se na minha casa tem diálogo, se na minha casa tem a base, que é a sabedoria de Deus, se na minha casa não há necessidades espiritual, não há necessidade de diálogo e não há necessidade sexual, se você, marido, está suprindo, se você, mulher, está suprindo com os seus deveres, o inimigo não vai conseguir mostrar um prato amargo como se fosse um prato doce. Porque a traição é um prato amargo, mas na hora que eles comem, eles sentem como se fosse um prato doce.
Mas por que eles sentem como se fosse um prato doce? Porque este doce não está tendo em casa. Então você que quer ter uma vida santa com Deus, um casamento santo com Deus, precisa aprender a sabedoria de Deus, precisa aprender a colocar na presença de Deus seu casamento, sua casa, suas finanças, seus filhos. E quando você coloca na presença de Deus, você entrega nas mãos de Deus. Você só precisa fazer a pequena parte, que é as coisas do material, as coisas físicas. E Ele vai te orientar o que você deve fazer. Porque o impossível fica por conta dele. E Ele faz. Aí Ele finaliza e diz: o homem que fica muito longe de seu lar é como um pássaro que voa perdido. Não fique muito tempo longe da sua casa. Não fique muito tempo longe da sua esposa. E nem você, esposa. Fique muito tempo longe do seu esposo. Mas se houver a necessidade, contenha-se, respeite-se e respeite ao seu próximo. Mas principalmente, respeite a Deus. Faça isso por amor a Deus, não por amor à pessoa. Porque pessoas, elas são passageiras, como eu e você. Mas quando nós devotamos o nosso amor a Deus, a nossa servidão a Deus, o céu e a terra podem passar, mas as palavras de Deus permanecem dentro do nosso coração. Assim foi comigo, assim vai ser com você, se você obedecer. Aí aqui o Senhor, Ele continua e Ele diz: longe de seu ninho, ou seja, o homem e a mulher que fica longe de casa é como um passarinho que está voando para longe do ninho. E se o passarinho voou para longe do ninho, o que acontece com o ninho? Fica desprotegido, ele fica vulnerável. Então não é bom. O Senhor está te aconselhando nesta manhã: não fique longe da sua esposa, não fique longe do seu esposo, mas se houver a necessidade de ficar, honre a Deus. Se respeite, respeite o seu cônjuge, mas principalmente glorifique o Senhor com a sua obediência no nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glórias e glórias e glórias nós te damos, Deus. Exaltado seja o teu nome, glorificado seja o Senhor, tu és lindo, tu és santo, tu és soberano, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, ó Deus. Tu és maravilhoso. Deus, nós glorificamos ao Senhor por todo o conselho, todo o ensinamento que o Senhor nos deu nesta manhã. Nós queremos agradecer-te, Deus, por tudo. Louvado e exaltado seja teu nome. Pai, eu peço ao Senhor, abra o olho do teu filho, abra o olho da tua filha, Pai, para que o inimigo não chegue com uma bandeja amarga, trazendo como se ela fosse doce, para separar esse casal, para destruir o casamento da tua filha, para destruir o casamento do teu filho, ó Deus. Na verdade, neste momento, o diabo não teve nem culpa, porque cada um tem que fazer as suas obrigações, e quando você não faz, você está abrindo a porta, você está abrindo brechas para o diabo entrar e trazer o adultério, trazer a falsidade, trazer tudo aquilo que não presta. Então o Senhor está dizendo para você: feche as brechas, tema o Senhor e tudo irá bem na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. E assim eu e você iremos crescer em graça e em sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.